Beleza, gente, voltamos aqui e agora a gente vai implementar as funções que manipulam os endereços, né? A gente já passou aqui o ADDR para o connect, mas a gente ainda não instanciou essa variável, né? A gente vai fazer essa função ADDR toString aqui também para a gente imprimir o endereço em formato de texto para chamar aqui no printf. Então, vamos fazer uma função aqui, tá? Que vai fazer o parsing, né, dos parâmetros que a gente recebeu na linha de comando e jogar aqui para dentro deste ADDR. Então o connect ele recebe um ponteiro para struct sockADDR, tá certo? Então eu vou declarar um ponteiro aqui struct sockADDR pointer ADDR, que é o ponteiro, né, que eu vou passar. Agora eu tenho que inicializar esse endereço daí. Tá? Então o socket DDR, igual eu falei, ele é só uma interface, ele é abstrato, a gente não instancia o struct mesmo. Então aqui eu instanciei um ponteiro, mas o struct eu ainda não fiz não. Ops. Então, para fazer a estrutura, eu vou declarar aqui um socket DDR storage, ok? Que é grandão, né? Ele pode funcionar tanto como struct socket DDR in ou struct socket DDR 6. Tá? Aí eu vou chamar ele aqui de storage. E aí o que eu tenho que fazer agora é dar chamar uma função aqui para fazer o parsing, tá? Então vou fazer no mesma vibe da biblioteca, vou fazer a função retornar zero quando ela funciona e -1 quando ela dá erro, tá? Então nós vamos chamar aqui de, sei lá, addr parse, vou passar o endereço que a gente recebeu do servidor, vou passar o porto que a gente recebeu, tá certo? E aí vou passar um ponteiro para esse só HDDR storage que a gente vai inicializar, tá certo? Então a gente vai pegar ali, né, um arquivo 1, um arquivo 2, fazer o parsing e jogar para dentro da estrutura. E aí, se der erro, né, nessa conversão aí, a gente chama o usage aqui para falar para a pessoa como é que chama o programa e fecha. Beleza. Então falta fazer essa função aqui e essa função aqui de baixo. Só mais uma coisa, aqui então vou inicializar o socket DDR, é só você fazer um ponteiro, tá? Struct sock addr pointer, então isso é o cast, né? E eu vou converter aqui, vou pegar um ponteiro para o storage, ó, tá? Então, né, isso aqui é eu pegando o storage, peguei um ponteiro para ele, fiz a conversão do tipo do ponteiro e joguei essa variável. Aí agora eu estou passando ela aqui para o connect, tá? Tem que tomar cuidado que esse size of addr aqui não funciona porque size of DDR é um ponteiro, vai dar 8 bytes, né? É o tamanho do ponteiro, então não é exatamente o que a gente está querendo, não. Se você fizer size of apontado pelo ponteiro, também não funciona, porque o apontado pelo ADDR é um struct, só que ADDR com o tamanho é indefinido, né? A gente não instancia essa variável. Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado para passar o tamanho certo da estrutura para o connect. E aí a gente tem que passar o size of storage aqui, ó, tá certo? Então o ADDR ele é um ponteiro do tipo socket ADDR, mas nós temos que passar qual que é o tamanho efetivo dessa variável, né? Dessa região de memória aí que o ponteiro está apontando. E o tamanho é o tamanho daquele struct socket ADDR storage que a gente declarou ali em cima. Então só tomar cuidado aí na hora de passar esses campos aqui de tamanho do endereço, né? Da estrutura que armazena o endereço. Ok, então aqui no programa a gente já fez a cola, agora é só mesmo fazer esse addr to string aí e o passa addr aqui. Vamos criar um novo arquivo, tá? Sei lá, vamos chamar de como.c, porque nós vamos usar essas bibliotecas no servidor também. Vamos fazer do lado de cá que vai ser melhor. Então a gente tem int addr parse recebe const char pointer addr string const char pointer port str e ele recebe aqui um struct sockADDR storage é um ponteiro storage. Vamos ver se ele formata pra gente. Beleza. Tá. Que isso? Beleza. Então, isso aqui é a assinatura. Vamos, né, fazer esse parser aí agora. Então, se a gente receber nulo, vamos só, como é que fala? Desistir, né? Então, if addr str igual null, a gente log exit
aliás, não precisa, né? Só dá return -1 e aí o main fecha pra gente. Ok. Ok. Aí a gente vai agora então fazer o parsing, tá? Para fazer, vamos fazer o parsing da porta primeiro, que é mais simples. Então a porta é o int 16t aqui, port, tá? E se o int 16 é a mesma coisa que unsigned short. Mas eu gosto de usar o int 16 para a gente focar no tamanho da variável, né? Uma variável de 16 bits o porto. Por que é 16 bits? Porque está no padrão, né, do protocolo da internet, o porto tem 16 bits. Então, assim, foi definido lá em 1970 e a gente continua utilizando. Aí eu vou fazer aqui então esse negócio aqui igual a toy, aquele port str, né, para converter de string para inteiro. E, aliás, vamos só fazer um 16t, é porque o atoy retorna int, né? Será que não tem um man atoy? Ah, não tem short não, então vai isso mesmo. Então o int 16 atoy ali, fiz o cast, está reclamando dos imports, né? Vamos lá. E aí, if port igual a 0 é porque o cara passou algum número muito doido que o atoy não funcionou, ou passou 0 mesmo, né? E aí, como não existe porto 0, a gente retorna -1 aqui, do tipo, passou o trem errado. E aí, se o número for diferente de 0, a gente tem que fazer um truque aqui. Tá? Então, eu vou fazer aqui port igual host to network short, abro parênteses aqui, vou passar o port mesmo. O que é isso? Isso daqui, gente, é porque o número do porto ele tem que estar em network byte order. Né? Aquele negócio de endian, esse lado POC, né? Que pode ser little endian ou big endian. Então, o número da porta é sempre big endian. E aí, a gente tem que converter o número, a representação dele, da representação do dispositivo para a representação big end, que é a representação de rede. Então, estou chamando essa função aqui host to network short. Eu vou converter o short, né, da representação do dispositivo host para a representação de rede, esse N aqui. Então, só para você lembrar do nome fácil, né, é host to network short para converter do dispositivo para a rede e para converter da rede para o dispositivo short. E para converter da rede para o dispositivo é o inverso, é network to host short, né, o NTOS. Beleza. Então, isso aqui fizemos a conversão da rede. Ele ainda está reclamando ali do int 16t, nós temos que dar um include aqui, int types.h. Isso mesmo? Isso, beleza. Tá, e agora a gente tem que fazer o parser do endereço mesmo, tá certo? Então, a gente tem que descobrir qual que é o tipo do endereço, né, que a pessoa passou. Nosso programa funciona para IPv4 e IPv6. Se ele passou em IPv4, tem que funcionar. Se ele passou em IPv6, tem que funcionar. Como é que você sabe se é IPv4 ou se é IPv6? Nós vamos fazer, como é que eu falo? Na marra, né? Nós vamos tentar primeiro o IPv4. Se der erro, aí a gente tenta o IPv6. Se der erro de novo, retorna -1. Né? Mas se um dos dois funcionarem, funcionou. Então, vamos tentar primeiro o IPv6. Vamos dar um instruct aqui in addr. Vou chamar aqui inaddr4, tá? Que é o endereço em si. Então, isso aqui é uma variável de 32 bits. Né? Vamos só colocar aqui o comentário. Tá. Aí, nós vamos chamar a função aqui inet, aqui chamar peton, né, para a gente tentar fazer o parser. Tá? Então, eu vou passar aqui af inet, que eu vou tentar fazer parser de IPv4. Eu vou tentar fazer parser daquele addr str que nós recebemos como parâmetro. E se o parser der certo, eu vou jogar nessa variável inaddr4 aqui. Tá? E aí, se o parser der certo, beleza. Tá? Problema assim, resolvido. A gente já sabe que é protocolo IPv4. Agora, para a gente, então, inicializar aquele struct storage aqui em cima, ó, aí nós vamos ter que converter o struct storage para um socket DDR in, que é o struct socket DDR da internet. Então, nós vamos fazer assim, struct
socket DDR in pointer, ok? Vou chamar aqui a DDR4 é igual ao mesmo truque do cast que a gente usou no socket DDR lá atrás, só que agora é socket DDR in, né? Storage, ok? Então, fiz o cast aqui, agora eu posso usar esse DDR4 aqui, ó. Aí, né, o editor de texto, dependendo se ele tiver espertão, ele inclusive completa pra gente, mas não está completando ainda porque está faltando aqui, a gente dá os includes, né? Include, vamos lá, né, colocar os includes que a gente precisa. No caso, deixa eu ver aqui, inet peton, vem cá, man inet peton. Ele está mandando ali arpa inet.h. Então vamos lá, arpa inet.h. Aí vamos ver se vai. Foi, beleza. E agora, maravilha. Aí ele sim family aqui igual a f inet por definição, tá? A DDR4. Aí ele tem sim aqui port, é o port que a gente inicializou ali em cima. A DDR4 sim, a DDR é igual o que a gente acabou de inicializar lá, inicializar ali, né? Na DDR4. Beleza. Então aqui pronto, a gente já pode inclusive return 0, tá? Então, esse DDR4 aponta para o storage, que foi o que a gente recebeu como parâmetro. Então, na hora que a gente faz a inicialização aqui, ele está inicializando aqui no storage mesmo. Ó. Cadê? Esse storage aqui, que está lá no cliente. Né? Então, aqui, ó, inicializamos o storage. Você retorna 0, né? Então, pronto. Então, o IPv4 resolvemos. Para o IPv6, vai ser muito parecido, tá? Eu vou só mudar aqui, né, os nomes das variáveis. 6 aqui, tem um 6 aqui. Vou tentar fazer o parser agora como IPv6. Se o inetpeton retornar 1 ou diferente 0, né, é porque funcionou, ele conseguiu fazer o parser. Aí eu tenho que, vamos tentar fazer um refactor aqui. Vai, rolou. Né, fiz o cast aqui do storage, tem que inicializar com AF inet6 e aí o endereço aqui, 128 bits IPv6 address. Pior do que não ter comentário é ter comentário errado, gente. Então arrumem o comentário. Beleza. Aqui o nome desse trem aqui é diferente, tá? SIM6. Pronto. Fechou? Não. A DDR6. Porque eu inicializei errado aqui, né? Muito 6 para colocar. Pronto. Foi. Ops, não. Vai reclamar aqui agora. Ok. E aí, se ele não der parse no IPv6, não conseguiu, né, nenhum dos dois protocolos, a gente desiste e retorna -1. Fera? Ok. Então, quase tudo bem, tá? Só que isso aqui que eu fiz não funciona não, tá? Por que não funciona, gente? Porque esse SIM6 DDR aqui é um arranjo de 16 bytes. Então, no C, você não pode atribuir arranjo, né? Ele não atribui arranjo. Para você pegar 16 bytes de um lugar e copiar para o outro, você tem que copiar os bytes na marra. Então eu vou simplesmente mudar isso aqui, né, e eu vou fazer do jeito certo, que é assim. Tem que chamar o memcpy para fazer a cópia, né? Então o destino vem primeiro, é esse a DDR6 aqui, seta SIM6 a DDR. A entrada é o in na DDR6 que o Peton inicializou ali em cima. E aí o tamanho desse negócio é 16 bytes, eu vou passar aqui na DDR6. Ok? Então aqui agora sim, né, tá copiando o dado desse na DDR6 aqui para esse outro vetor. E aí funciona direitinho. Ok. Não, acho que é isso, né? Não esqueci de nada não. Então beleza. Vamos dar um formato aqui, porque está fazendo tudo com tab. Beleza, então a DDR parse aqui já foi. Se der erro, ele vai retornar -1, né? Vai sair do programa aqui. E agora só falta fazer esse ADDR to str. Então, o ADDR to str aqui, nós vamos fazer ele só para mostrar como é que é o truque, né, do socket DDR. Ele vai receber um socket DDR como parâmetro, tá? Então, nós vamos fazer aqui void ADDR to str. Ele vai receber const struct socket DDR pointer a DDR.
o string aonde a gente vai printar, né, char pointer, vamos chamar aqui de str, e nós temos que passar também um tamanho aqui do string, né, só para a gente não printar mais do que tem espaço. Então, criei aqui o cabeçalho, está batendo, né, com o cabeçalho aqui, aliás, não, já estamos passando o ponteiro aqui do socket DDR, tranquilo. Então agora nós vamos só printar, né, o endereço. E aí nós temos que printar diferente se for IPv4 ou se for IPv6. Tá? Então nós vamos primeiro, tem que verificar qual que é o tipo do protocolo, né, que tem nesse socket DDR aí. Então nós vamos fazer aqui um int versão, tá? E aí nós vamos começar verificando, qual que é a família do protocolo, né? Então esse ADDR aqui, eu falei com vocês, a única coisa que ele tem é esse family e esse data aqui que do tipo, né, a gente não sabe como é que tá definido. Então a gente não vamos usar esse data aqui nunca não, tem que fazer o cast. Então esse SA family aqui, se for igual a AF e net é porque é IPv4. Então aqui a gente trata o IPv4. Else, né, if ADDR SA family igual a AF e net6 é porque é IPv6, a gente trata aqui, else retorna, assim, sei lá, vamos chamar o logexit aqui, né? Vou chamar o logexit porque a função retorna void. Fecha, fecha. Ok, então é só a gente fazer o parsing aqui agora, né? Vamos declarar aqui um int 16t export, né? Que nós vamos ter de desconverter do Big Engine para a representação local do dispositivo, que pode ser Little Engine. E aí a gente vai precisar de um string também para colocar um endereço, né? Então vou fazer um char aqui, addr str, que vai ser, né, o tamanho dele aqui. Ele não precisa ser muito grande não, tá? Você pode colocar um 80. Mas para você não chutar qualquer número aqui, né, ad hoc, você pode usar uma constante que está declarada nos padrões. Tem o inet addr strilen, que é o tamanho do string que você precisa para armazenar a representação textual de um endereço IPv4. Só que no nosso caso aqui a gente pode printar tanto IPv4 tanto IPv6, então vamos colocar inet6 addr strilen mais um para não ter dúvida, né? E aí vamos inicializar aqui com vazio só para não ter problema. Tá, então agora é só a gente fazer o parsing aqui, né, do IPv4 e do IPv6. Então no IPv4 a gente vai inicializar o versão igual a 4, tá? E aí a gente vai chamar o contrário do inetPeton aqui, ó, tá? O inetPeton é P de presentation e o to aqui, né, para N de network. Então você pega presentation, é texto, né, que você apresenta para a pessoa, esse texto aqui, e vai jogar ele a representação de rede. Agora nós vamos chamar aqui então o contrário, que é o inet ntop, tá? Então if, né, inet ntop aqui, o ntop é network to presentation. A gente vai passar da representação de rede para a representação textual. Então aqui é IPv4, né, a gente passa o primeiro parâmetro AF e net, o segundo parâmetro é o endereço que a gente vai converter, então é esse a DDR, só in aqui, nós temos que converter ele antes, tá? Esquecemos aqui, ó, tem que fazer isso aqui, tá certo? Né? A gente vamos inicializar aqui. Então tem que ter esse DDR4, que é struct só que é DDR-in desse DDR. Então eu estou só mudando o tipo do ponteiro, porque na hora que eu mudo o tipo do ponteiro, agora eu consigo acessar os campos dele, né? Aqui, ó, tá vendo? Aí eu consigo acessar os campos. Então eu vou pegar esse sim, a DDR aqui, tem que ser um ponteiro, tá? Então vou passar o ponteiro e vou. Como é que você sabe que é ponteiro? Aí é aqui no man, tá, gente? Tem que ficar lendo o man toda hora. Ó. Inet, nós estamos no network to presentation. Então ele tem aqui if AF de address family, aquela constante AF inet se for IPv4 ou AF inet6 se for IPv6. Aí você passa aqui o const void source é a origem, né? É o endereço no formato de rede. Você vai passar aqui um char destino. Por que é char? Porque é presentation. Né? Nós estamos convertendo para a pessoa. E aí você tem que passar esse socklen size aqui, que
Aí a gente tem que ver aqui com cuidado se é o tamanho desse source ou o tamanho desse string aqui. Cadê? Isso, é esse size do socklen size aqui, é o número de bytes disponíveis nesse string. Tem que passar o número de bytes para você nunca escrever mais do que a pessoa alocou, né? Se você escrever mais que a pessoa alocou, dá buffer overflow, segfault e aí é o caos. Então, vamos passar aqui o addr str temporário que a gente definiu ali e o tamanho desse buffer é inet6 addr strlen mais 1, ok? Vou formatar isso aqui porque tá tosco, ok? Beleza. Então, chamei aqui o if inet ntop. Se o inet ntop não retornar, se ele der erro, aí nós vamos ter que dar uma mensagem aqui, né? Então, se ele der erro, se ele não rodar, quando ele roda, ele retorna, a gente tem que conferir toda vez, né? Man inet ntop, return value. Ele retorna, no sucesso, retorna o ponteiro não nulo. Então, quando der nulo, é porque deu erro. Então, not inet ntop, ele entra aqui no if, e aí aqui no if nós vamos só, deu erro, né? Log exit ntop. Beleza. Aí aqui, acabou? Não, falta o porto, né? Então, pegar o porto também, e aí aqui eu tenho que desfazer o que a gente fez aqui em cima, ó, tá? Aqui, né, a gente pegou da representação do dispositivo e passou para a representação de rede usando esse htons. Agora nós vamos desfazer, nós vamos pegar da representação de rede e passar para a representação do dispositivo. Senão sai os inteiros negativo, tudo trocado, né? Então, network to host short, aí está no addr4 sim port aqui. Tá, então aqui é só colocar no comentário network to host short. Beleza, acho que agora foi. Podemos deletar isso aqui. Pegamos. Tá. No IPv6 aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, é só fazer aquela trocação, né, de 4 para 6. Tá? Aqui é 6, 6. Mudamos o nome dele aqui, 6, deleta esse 4. Sim, 6. Pronto. E aí, depois que a gente pegou o addr-str e o port, só falta agora finalmente printar o negócio, né, na variável ali que a pessoa passou para a gente. Então vamos dar um sn printf str. Aí eu tenho que passar o tamanho, que é o str size que a pessoa mandou para a gente. E aí o formato vai ser, vamos printar ipv%d aqui, versão, %s addr e depois %short unsigned, que é o número da porta. Então vamos versão, addr str e port. Ok? E aí a gente printa, né? Só para a gente evitar um espertão aqui crashando o nosso programa, né? Se if str, aí a gente faz isso. Se a pessoa não passar nada, fica sem inicializar, beleza. Foi, né? Acho que é isso. Então fizemos a função para inicializar e para printar o endereço.